Oi, amigos e amigas! Hello! Voltamos! Bem-vindo a mais um episódio do Casa Amigas Podcast. Um ano! Nosso neném já Nosso tem bebê. um aninho! Ai, muito... Quando a gente foi piscar os olhos, já passou um ano, já passou. Estamos muito felizes, né, amiga? E assim, posso falar agora? Nós conseguimos, né? Estamos conseguindo uma marca para nós muito importante, que são... Nós estamos com mais de 1.000 seguidores. Agora é 1.030 alguma coisa. A gente começou de forma bem orgânica, era primeiro os nossos amigos, família que seguia, e agora a gente está cada vez mais tentando aumentar a nossa rede, levar nosso conhecimento, a nossa diversão aqui para mais pessoas. E tá chegando gente tão bacana, então para você que está chegando recentemente ao nosso perfil, ao nosso canal... a garganta ficando ruim. Hoje vai ser o show da tosse. Você que está ouvindo a grava, que você que vai ouvir no podcast, que vai ouvir no Spotify, por aí vai ver, mas tá tudo bem. Sejam bem-vindos, bem-vindas, né, para o nosso espaço, para esse trabalho que tem sido feito com tanto amor e carinho e luta, né, amiga? Muita luta. Somos um podcast totalmente independente. E fora da curva. Total. E a gente, para manter aí, a gente fazer mais 2, 3 anos, nós abrimos um site na página Apoia-se. Então, é www.apoia.c/Casa Amigas Podcast. Então, você pode ir lá, deixar sua contribuição. A gente deixa sempre um QR Code aqui na tela para você nos apoiar, beleza? E agradecer a quem está nos apoiando, né? Já recebemos algumas contribuições, a gente ficou muito feliz. Então, olha, muito obrigada mesmo. A gente deu pulo de alegria. Falei, chegou, né? E tá ajudando muito. Isso aí. Mas o quê? Para seguir o nosso Instagram, @Casamigaspodcast. Temos o Spotify também, vai lá, Casa Amigas. E agora o Amazon Music, né? Isso, estamos lá então, gente. E o YouTube, claro, né? Compartilha, você que está aí, voltando, indo para o trabalho, quer se divertir um pouco, quer saber um pouco mais coisas interessantes, escuta a gente. Isso aí. E aí... e antes de começar, porque... né, hoje especial, um ano... Vamos abrir aqui... Gente, é uma coisa muito bafônica. Nas redes sociais, vocês já devem ter visto que a gente adquiriu da Lavânia, Moda Praia. Gente, olha, a arte de ser única. Coisa mais linda. Um capricho, gente. Beijo, Els. Uma mulher empreendedora também, que faz essa... Amiga, linda. Eu vou deixar você abrir, amiga. Tô segurando aqui. Tá, a caixa tão linda, olha, a arte de ser única. É muito linda, é muito, muito capricho. Ai, amiga, eu esqueci de te falar, ela fez com seu nome. Ó, bonitinho. É a canga, gente, canga personalizada que ela faz. E aí a gente pediu para fazer com o logo, né, do podcast. Ai, é lindo. Franja, olha que franja linda. Um tecido super especial, seca rápido, não gruda areia. Peraí, abre isso aqui. Abre. É lindo, gente, é muito lindo. Olha. Se liga aqui, olha. Ai, minha nossa. Não, Ela arrasou, só vai dar você na praia, hein? Tô doida para ir para a praia. Faz a sua. Vou fazer. A Els, maravilhosa, tá lá esperando. E é tão chique, gente, que vem também... com uma almofadinha. Adorei, meu negocinho. Você sabe que eu adoro dormir na praia, né? Então, eu vou levar. Podcast assim, você acha que eu vou fazer um podcast assim? É gostoso, né, esse tecido? Fazer um podcast assim. Vamos lá então, gente. Vamos Começando. Lá. A gente tá vestida de casa amigas, entendeu? Que delícia. Ai, é lindo. Tecido gostoso isso. Muito. Gente, eu adorei que não gruda areia. Não gruda areia, gente, olha.
A Els Gente, é uma mulher segue assim, a Els no Instagram, que está é aparecendo Lavânia. e está aparecendo aí na tela aí a descrição do Instagram dela, também vai estar Tem um na descrição do recadinho. vídeo também. Maravilhosa, gente. Vai lá, você escolhe a sua arte, né? Para quem tem empresa, ela faz muito para empresa, para gente, show de bola. Gente, Els, beijão. Lavânia. Passando. Pronto. Muito fofinho, né? Adorei. E agora? Mais o quê? Temos agora falar de um tema que todo mundo estava pedindo pra gente falar, né? E nesse 1 ano de Casa Amigas, nós temos agora uma convidada que a gente vai falar sobre. Eu tô te trolando, né? Calma, gente. Calma, pegadinha, matei Priscila no coração agora. É. A gente vai falar sobre uma pessoinha, né? Uma coisinha que tá aí na vida da gente, que é a ansiedade, né, gente? Prazer. Ansiedade. Né? Prazer, eu sou ansiedade. E para falar desta figura que está na nossa vida, dessa, não sei se é sentimento, mas essa sensação, enfim, não vamos falar muito não. Vamos ter agora um amigo muito querido, nosso amigo, né, Priscila? É. Seu mais novo amigo de infância, né? Exato. Para falar, né, sobre esse tema de ansiedade, nós trouxemos um amigo muito querido, meu amigo de infância. Já foi. Amigo Dani Ascra, e agora, né, vocês vão amar, vão virar também amigos. É o marido da Viviane, pai do Lucas e Danilo, formado em medicina pela Unicamp e há mais de 10 anos vem trabalhando com dependentes químicos e população de rua. Atualmente, ele trabalha no CAPS AD2 Moca. É o nosso amigo Fábio Oliveira. Tcharam! Infiltrado no podcast. O primeiro homem que está participando do nosso podcast. Olha só, eu fiquei muito feliz de ter sido você, né? E eu tô muito eufórica, para esse... Porque são várias coisas, né, que tem trazido pra gente esse podcast. Primeira é as pessoas já terem pedido pra gente falar sobre esse tema ansiedade. E agora a gente trazer, né, o Fábio de Oliveira, que é psiquiatra, e para falar sobre esse tema tão importante nos dias de hoje, né? Porque tantos preconceitos, né, Fábio? Sim. Quando escuta psiquiatra, quando eu vou recomendar, encaminhar os meus pacientes pro psiquiatra. Sério? Mas você tem certeza que eu preciso? É um estigma enorme, né? Que a gente tem até hoje. Eu passei por uma situação também quando a minha psicóloga pediu para que eu buscasse um psiquiatra na época da pandemia. E eu fiquei assim, eu me lembro do constrangimento que eu fiquei, da sensação estranha. E quando ele me deu a receita azul, né? Do Rivotril, né? 3 gotinhas. E eu fiquei assim, com vergonha de ir na farmácia. Eu tava tão... Eu não sei explicar, mas eu tava me sentindo tão estranha e com vergonha de apresentar aquela receita azul. E muitas coisas passaram pela minha cabeça. E eu falei, minha nossa, eu como assim? Eu sou uma psicóloga que tá usando remédio. Como assim? E aí, eu fui vendo o quão importante foi para minha vida, está sendo, porque eu ainda sou acompanhada por uma... Laura, beijo. Você não matei ninguém ainda? É por causa dela. Mentira. Se eu não tô rosnando para as pessoas na rua, nem mordendo, graças a ela. Então, eu pude compartilhar essa experiência com os meus pacientes. Quando eu vejo a dificuldade deles de aceitar o encaminhamento, eu compartilho a minha experiência, né? E, na verdade, é uma quebra de paradigma para a grande maioria das pessoas procurar auxílio para a saúde mental de qualquer forma. Né? Então, já começa aí, né? Isso, exatamente. Porque acaba caindo muito na esfera do moral, né? De talvez você ser fraco, você tem vários julgamentos, né? E acaba que já procurar é um desafio. Imagina quando chega um ponto que ele precisa de remédio, né? Que é um passo ainda mais complicado, né? Então, a oportunidade que a gente tem hoje, né? De ter os espaços para poder falar isso de uma forma mais aberta, de uma forma mais acessível, é muito importante, porque dá para ajudar muita gente que está
aí do lado da telinha também para entender que sim, né, é uma realidade, pode ser uma realidade para você, pode ser uma realidade para o seu vizinho, para o seu amigo, seu companheiro, sua companheira. Então, aproveita que hoje a gente vai ter a oportunidade de falar sobre muitas coisas especiais. Gente... Já nasceu o microfone. Gente, já nasceu pronto para podcast. Como assim? Então vamos lá, gente. começar já falando desse nosso tema, né, da ansiedade. Fábio, o que é ansiedade? Tá. Uma coisa importante quando a gente pensa sobre ansiedade é entender que existe sentimentos que são comuns. Eles fazem parte do ser humano. Faz parte ter raiva, faz parte ter medo, faz parte ter ansiedade. Então, não é raro você estar ansioso para vir para um podcast, estar ansioso para sair com seu namorado, sua namorada, ansioso para uma prova, ansioso para falar alguma coisa que é importante para alguém, ansioso para apresentar algo para o seu chefe. Só que quando isso começa a interferir nas esferas da vida, e a ansiedade tem uma característica grande que ela é muito paralisadora, né? Você fica muito travado para poder fazer, né? Tentar ser, né? Aí a gente entende que a ansiedade já entra num quadro com transtorno de ansiedade. Uma coisa que é importante também é que a ansiedade em si, ela tem suas esferas, né? Quadros muito graves já são entendidos como ansiedade que é generalizada. Então você vai ter ansiedade em qualquer situação. Você vai ter ansiedade dentro de casa, no ônibus, no trabalho, no carro, com alguém que você confia, com um desconhecido. Mas a grande maioria das pessoas acabam tendo quadros de ansiedade que são ansiedades específicos. Então eu tenho um quadro de muito comum ter ansiedade no trabalho, por vivências, por um ambiente de muita cobrança, por uma liderança desnivelada. Inclusive, o nosso primeiro episódio aqui no podcast, há um ano atrás, foi sobre burnout, falando sobre as experiências que eu e a Niascara, né, vivemos, que a gente teve. E aí é isso, né? essa coisa do trabalho, que é o burnout, uma doença do trabalho, Exatamente. né? Então, como você está falando, é como se fosse uma ansiedade que pode se desenvolver para outros tipos de condição, por exemplo, essa que a gente teve do burnout? Sim, o que ocorre é que quando eu penso no burnout em si, que já é um diagnóstico já até muito debatido, né? Porque foram criados, né, vários critérios para você realmente conseguir definir um burnout. Mas essa estafa do trabalho, esse esgotamento do trabalho, ele vem, obviamente, por uma sobrecarga, lógico, e muitas vezes vem na sobrecarga de determinados perfis de trabalho, né? Aquele perfil que você tem, como eu falei, um alto nível de cobrança, uma cobrança muito grande para meta, para resultado. Quando você vive numa situação, por exemplo, que você trabalha por comissão, e aí você precisa ir no 200% para conseguir alcançar o que você está precisando de remuneração. Às vezes você tem as questões, por exemplo, de viver o próprio ambiente, né, de uma forma muito violenta, um ambiente que é conturbado, ter dificuldade com relações de trabalho. Não, é muito comum você ouvir falar sobre essa relação, né, que é top-down, né, de chefe com o funcionário, mas a própria relação entre os pares também pode ser um grande gatilho para a ansiedade. É verdade. Mas aí você estava... E assim, como que você aborda a ansiedade no seu trabalho no CAPS? Tá. Né? Não sei, para quem está nos assistindo, sabe o que é CAPS? Eu não sei direito a sigla, né? Centro de Apoio Psicossocial, né, de Atenção Psicossocial. E você vai ter modalidades do CAPS, né? Então você tem o CAPS para adultos, que vão tratar sobre transtornos mentais gerais, o CAPS infanto-juvenil para a população com os transtornos infanto-juvenis, e o CAPS-AD, que é o que eu trabalho, que é voltado para álcool e drogas. Então, a ansiedade, ela está no cerne da dependência, porque toda pessoa que vive com dependência e tenta fazer alguma mudança, né, desse relacionamento que ele faz com a substância, ele vai ter períodos de abstinência, e a abstinência nada mais é do que um quadro muito forte de ansiedade. Né? Porque você vai estar naquele desespero terrível de procurar saciar, né, o que o corpo está pedindo da substância. Então, a ansiedade é o nosso
dia a dia, né? Os nossos pacientes, eles vivem os mais variados quadros de ansiedade, associados, obviamente, com outras questões também. Então, e é muito desafiador também você não ser contaminado com isso, você acaba se tornando um ansioso por viver num ambiente que está todo mundo muito ansioso. Nossa, que difícil. Sim. E aí? E aí? Você aí? vai no psiquiatra? Olha, eu tô só assim, ó. Quem cuida quem cuida do psiquiatra? Não, quem cuida do dente do dentista? Dentista, quem cuida do psiquiatra? Psicólogo, com certeza. Ah. Muita terapia, muita psicologia e às vezes precisa de remedinho também, né? Porque somos seres humanos, né? Então, Parece uma cobrança por perfeição, né? Exato. De que, você vai pra terapia, mas não é só você sentar e falar com você. Eu falei, ué, se eu sentar comigo, vão brigar comigo. então eu costumo falar que Não dá. se remédio fosse o grande eixo de tratamento, eu teria uma barraquinha na porta do CAPS, todo mundo que passasse lá eu ia passar uma receitinha, em 3 meses eu resolvi o problema de dependência da droga, na Moca. Não vai acontecer, porque é muito além disso, né? A medicação, eu entendo muito como algo regulador. Você está num contexto que, como eu falei, no caso da ansiedade, que você está mais paralisado, na depressão que você não tem motivação alguma, ou outras questões, e você regula. Você, de uma forma artificial, traz para uma, entre aspas, normalidade, para que a pessoa tenha condições de estar transitando, fazer as suas ações, e inclusive ter condições de ter uma reciprocidade na terapia. Porque tem casos, por exemplo, que a pessoa está num quadro tão grave que ter uma pessoa do lado, ela não consegue nem falar, não consegue nem verbalizar o que está sentindo. Então, imagina entrar numa terapia. Então, eu falo que é um caminho que nós temos a medicação, tem a terapia e tem o que ninguém quer fazer. Né, que é dormir, alimentação saudável, dormir de uma forma adequada. Ninguém quer fazer essa parte, que é tão importante quanto. Fala né? outra parte. Porradas. Fala outra parte. Tem uma outra parte, alimentação, mais o quê? Fala. Então, alimentação, o sono e a atividade física. Eu tô fazendo! Eu tava esperando esse momento. Por quê? Porque eu estou fazendo. Hein? Parabéns. Olha, é tão bom poder ouvir assim, tem que fazer exercício aqui. Eu tô fazendo exercício. E realmente, a dificuldade de eu chegar na academia era uma questão química. Sim. E a partir do momento que a minha psiquiatra acertou, eu consegui, mudou uma medicação, aumentou, diminuiu uma dose da outra, eu comecei a ter a disposição para chegar na academia. E também a Priscila falando insistentemente, né? Priscila mandando foto na academia, amiga, não, vamos lá, vamos aos pouquinhos. A minha amiga Lilian, né, que foi uma pessoa extremamente importante na minha vida, vamos. Aí um dia eu fui comprar uma saia, tô com ela, fui comprar uma saia. Aí eu falei, nossa, saia tal, bonita, tal. Ai, vou levar. Ela só virou assim no provedor e falou, pagar a academia você não quer não, né? Meu, mas foi uma pedrada. Depois daquilo, deu um start, eu falei, não, vamos. E aí, estamos aí, no plano fidelidade, 12 meses, se eu pagar, eu vou dar um carro, muito bem. Se eu não for, se eu quiser cancelar o contrato, né? Vou dar um carro. Mas, enfim, tá muito gostoso, porque é a rede de apoio de pessoas falando, mas a minha vida, o sentimento de estar na academia de conquista. Exatamente. Eu tô... Maravilhoso. E aí, aproveitando que você está falando, amiga, e para você, né, como psicóloga, o que é ansiedade? O que você pode complementar, bater essa bola aí com a fala do Fábio? A ansiedade é distorção de pensamento. Eu falo muito com os meus pacientes. É distorção do pensamento. Você tem todas as provas dentro da própria mente de que você está certo, baseado em observações, né? Em achismos, né? Que eu sei que ele está pensando isso sobre mim. Ele falou? Não. Você leu em algum lugar? Também não. Então, não é verdade. Meus pacientes ficam veneno quando eu falo isso. Porque a ansiedade, ela tira a gente do real e leva para uma distorção, onde tudo é só desgraça. A gente não planeja, já pensou? Se eu ganhar aquela viagem, se eu ganhar aquela promoção do carro lá no supermercado, eu fosse odiada, minha nossa, como é que deve ser? Não.
é sempre catastrófica, na maioria das vezes. E eu lembrei aí, agora do o quê? filme lá Qual filme? da Divertidamente. É? Que é justo que é o segundo, né? Que foi muito falado, foi lançado esse ano. Tinha os novos personagens, as novas emoções. E uma das principais era a ansiedade. E mostrava justamente isso. Ela criava pensamentos só ladeira abaixo. Não é? Não é pra cima, é bizarro. sempre pra baixo. Eu falo que Divertidamente foi baseado em fatos reais. Porque é o que eu costumo falar. Sim. Porque, então eu falo, e aí eu tenho um exercício que eu faço com eles, né? Que é o que é concreto. O concreto é o que você está vendo, o que você está ouvindo, aonde você está é concreto. Então, quando a pessoa entra eu falo assim, que é na espiral descendente, é o quê? Ela vai entrar na pilha da ansiedade, que é distorção, é o sentimento que está acontecendo e o corpo começa a funcionar todo, né? Exatamente. Como se aquilo estivesse acontecendo, mas você está sentado no sofá de casa, não está acontecendo nada. E aí eu dei esse exercício para eles como uma forma prática de voltar para casinha, né? Que eu falo que a ansiedade, ela tira a gente do real, bota a gente na distorção. E tira aí a gente da casinha. Tira da casinha, fica louca no quintal, né? Perdida. E aí, o que é concreto? Então, esse exercício que é concreto. Se atenha ao que você está vendo, ao que você está ouvindo, ao lugar que você está. Está acontecendo esse... Aí, quando a pessoa entra nesse exercício, ou ela pensa na ansiedade, ou ela pensa no concreto. Claro. Os dois não dá. Então eu vejo muito isso, eu bato nessa tecla. Distorção do pensamento. E aí, em que momento a análise não dá mais conta de fazer a pessoa voltar para casinha, Fábio? Quando não dá conta? Quando que a pessoa pensa assim, nossa, realmente eu preciso procurar um médico. A gente tem 2 grandes marcadores para qualquer questão em saúde mental. Quando eu penso no jovem, tem a ver com o rendimento escolar e no adulto, a produtividade. Então você pega um aluno, por exemplo, que está o aluno lá 89, 89, 89, de repente vai 2,5, 2,5, 2,5, tenha certeza, alguma coisa aconteceu. Ou é em casa, ou é relacionamento dos pais, ou está sofrendo bullying, ou está apaixonado, sei lá, várias questões. Mas alguma coisa mudou. E com o adulto, o grande marcador é a performance de trabalho. Então é só pensar, 12 meses atrás, novembro de 2023, como eu estava entregando, como eu estava produzindo, qual era a minha relação com o trabalho. Comparo com novembro desse ano, como eu estou. Piorou a produtividade? Está insuportável o meu trabalho? Sem mudar o ambiente, obviamente, né? Sem ter qualquer mudança muito drástica. Uhum. Então, se eu estou começando a performar menos, se minha produtividade, eu tenho mais erro, se a minha qualidade está caindo do que eu estou entregando, esse é um marcador que as coisas precisam ser cuidadas. É um marcador que é mais visível, digamos assim, para quem não tem uma dimensão dessas nuances, né? E aí, quando vai travando para o trabalho, é o grande marcador. Porque se você não cuida, você perde emprego. E aí você vai ter uma escalada de problemas por causa disso. Né? Você vai ter problema de relacionamento, você vai ter problemas em casa, você vai ter problema com os pares que você tem. Então, para ser mais visível essas relações do jovem com a parte da escola, com o adulto, com a parte do trabalho. E aí, quando o negócio está congelante, que eu falo que a ansiedade, né, é paralisante, né? Eu estou com tanta ansiedade que eu não consigo pegar o metrô para ir trabalhar. Gente, não tem como. Vai precisar de apoio. Eu lembro que no ápice, assim, quando você estava, né, muito no meio, assim, do burnout, eu lembro que também teve a pandemia, que foi um horror e contribuiu muito. Eu lembro que você falou que teve uma crise no meio da Estação da Luz. Não foi você? Que falou assim, não quero entrar na Estação da Luz, estava muito cheia. Foi você. Fui eu. E eu acho que estava nisso, assim, a gente voltando à vida, né, pós-pandemia. E não foi? Foi. E você
já estava, acho, nesse processo. Foi horrível, foi horrível. Sim. Eu vendo aquele monte de gente, e foi me dando um pavor. Olha, foi uma coisa horrorosa, horrorosa. Sim. E, por exemplo, eu na época da pandemia, eu trabalhava na linha de frente, que eu trabalhava num programa chamado Consultório na Rua, na região da Sé. Nossa. Então, eu estava lá na unidade, na UBS da Sé, no momento que teve o primeiro diagnóstico positivo e todo mundo entrou em desespero lá. Só que assim, eu tinha uma carga extremamente pesada porque eu tenho rinite desde sempre. Então, qualquer sintoma que eu tinha, eu estava pensando, gente, estou levando doença para casa, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que estar na linha de frente. Né? Então, a turma que ficou no home office, obviamente, né, teve os vários desdobramentos pelo confinamento. Né? E quem estava na linha de frente teve desdobramentos por estar na linha de frente. Né? Eu lembro exatamente o primeiro dia que fechou tudo, né, na pandemia. Eu estava de carro indo para Rebouças e parecia que eu estava no programa do Walking Dead, porque era só eu de carro. Caramba. Indo pro trabalho. E aí naquele dia a gente fazia visita pro pessoal que estava na rua, e eu estava na 25 de março, que dava para ouvir o eco de você falando dos seus passos, porque não tinha viva alma, não tinha ninguém, tava tudo fechado. E quem estava na rua sofreu muito, né? Porque demorou muito tempo para que as ações pudessem alcançar, para que eles pudessem ter comida, para que eles pudessem ter as coisas. E isso era o outro motor de ansiedade para a gente, porque além de estar naquele contexto, era entender que a população que a gente atendia estava totalmente sem recurso. Com o tempo as coisas deram uma melhoradinha, né? As coisas foram se organizando, mas as primeiras semanas foram extremamente desafiadoras, né? E muita gente ficou mal da equipe que trabalhava. E é assim, crise de ansiedade, crise de choro, não conseguia sair de casa, ficava sufocado porque tinha que ficar com máscara. Então tudo isso a gente viveu na pele e foi um grande desafio, com certeza. E obviamente que as sequelas reverberam ainda, né? Por isso que estamos aqui. É verdade. E quando vocês falaram um pouco de alguns sintomas, né? Eu queria que vocês falassem mais sobre os sintomas e o que fazer quando a pessoa que está nos assistindo está vendo que, nossa, mas eu tenho ficado com taquicardíaca. Eu não consigo ir em tal lugar porque já me gera muita ansiedade. Dicas, assim, simples para as pessoas fazerem quando elas estão sentindo esses sintomas, né? Eu lembro que no filme Divertidamente, a personagem lá, ela começa a fazer exercícios de respiração. Sim. Não fala que ela está fazendo exercícios, mas ela vai puxando o ar, enchendo o pulmão e soltando, né? E eu li, né, um pouco sobre isso e eu achei muito legal que a respiração, esse controle da respiração é muito importante e até ensina para a criança fazer usando o dedo. Puxa o ar, aí solta, e puxa o ar de novo, sim, né? Todas as vezes dos dedos. Eu achei tão legal isso, porque essa contagem faz a pessoa voltar toda a atenção para aquela respiração, né? E que isso é uma coisa a se fazer para melhorar se você está em pleno crise de ansiedade. Sim. É interessante. Eu também, no meu trabalho, eu aplico um pouco de práticas integrativas complementares. Então, eu fiz curso de auriculocultura, essa parte um pouco de medicina oriental. E é muito interessante, porque o oriental ele vê a parte de sistema de uma forma muito diferente que a nossa. E é tão interessante porque a ansiedade ela reside no pulmão. Tamanha dependência que a gente tem da parte respiratória, como inclusive controle, porque a gente respira muito mal, a gente respira de uma forma muito superficial, e quando se perde o controle, você começa a desencadear várias questões, né? Quem tem problema de ansiedade grave sempre fala que é uma questão de uma opressão no peito, é algo que está sufocando, e acelera o coração, e dá tremor, e tem sudorese, pode dar diarreia, a boca fica seca, a vontade de chorar. O corpo ele está jogando vários sintomas inespecíficos para mostrar que dentro não está bem. Então, muita gente entra no pronto-socorro, numa crise de ansiedade, achando que está infartando.
Eu já ouvi Por falar toda disso. essa questão, dessa opressão, dessa sensação desesperadora, né, de falta de ar no peito. E para quem trabalha em pronto-socorro é muito comum, que ele já percebe a pessoa, obviamente vai correr os exames e tudo mais, mas já dá para perceber pelas nuances assim que ele está em crise de ansiedade. Você dá um remedinho, acalmou, foi. Mas obviamente você não tratou. Você só tirou da crise naquele momento e é um outro marcador, né? O fato de eu não estar bem, eu estar com uma ansiedade de forma tal que me faz procurar um pronto-socorro, é outro marcador que eu preciso de cuidado. Fábio, você me lembrou um ponto, né? Eu aprendi com um amigo que a gente tem, que é o Ivan Tramontina. Ele ensinou uma forma muito bacana de entender o porquê do medicamento, né? Organismo não muda comportamento, né? Então, e o comportamento não muda o organismo. Então, se fosse comportamento mudasse o organismo, era só na terapia a gente falava e o organismo mudava o comportamento, né? Ok. E se fosse só o medicamento, era só tomar um negocinho que resolvia. Então, eu falo, né, se alguém, meus pacientes, se alguém souber, né, que tem que tomar só um negocinho para resolver a vida, pode me dar que eu tô precisando também, né? Eu quero também um pouquinho. Todo mundo. Né? Eu quero um pouquinho mundo disso. Procura. E aí, a importância da medicação aliada na terapia, porque o paciente, ele entende o que ele consegue perceber o que está acontecendo com ele, o organismo vai responder melhor às orientações, à troca, a questão também de verbalizar o que não está bem, e a partir disso começa a entender o que é real em volta, ele sai da distorção, ele começa a identificar quando ele está entrando na distorção do pensamento, catastrofizando a vida, e depois ele consegue conduzir. Então, é isso, o organismo não muda comportamento não muda o organismo. Então, por isso que tem que ter os dois. E uma coisa que eu queria que você falasse é o porquê. A ansiedade, ela está muito presente, né, na questão do pulmão que você falou. Sim. E a química no cérebro? Eu falo muito para os meus pacientes da importância da química, que não é porque ele está ficando doido, né? Mas eu vou tomar remédio maluco. Falei, você está rasgando R$100 no meio, meu bem? Aí ela, não, então você não está doido, né? Você está rasgando a garopa no meio, você não está. Então, e essa questão de explicar um pouco mais da química. A parte física, a parte né? física Sim. E quando a química entra e aciona-os divertidamente da gente. Uma coisa que é importante, talvez eu vou frustrar muita gente, mas os mecanismos que nós temos de tratamento, né, para quase todas as medicações de saúde mental, são todos ainda baseados em teoria, porque a gente não tem uma ideia muito clara da função e de como as coisas acontecem. Porque, pensa bem, hoje, se eu for pensar que a ansiedade e a depressão, né, como um desdobramento da ansiedade, ela é neuro, sim, porque é o cérebro. Ela é psico, porque ela é emocional. Ela é imuno, porque quadros imunos também interferem. Ela é gastro, porque também o sistema digestivo interfere. Então, olha só, são 4 sistemas que aparentemente não se interligam, mas é o equilíbrio deles que vai determinar o que vai acontecer. Então, tem pessoas, por exemplo, que vão estar no quadro de ansiedade franco e, na verdade, ela está com hipertiroidismo. É hormonal. Não tem a ver com outra medicação, tem que passar no endócrino. Tem pessoas que vão ter grandes oscilações na saúde mental pós-bariátrica, que é muito comum. A gente ter as pessoas que vão procurar, e aí, amiguinhas do podcast Casa Amigas, por favor, não existe uma pessoa que consiga, entre a primeira consulta e a cirurgia, achar que resolveu tudo em 3 meses. Não resolveu. Porque o problema, da mesma forma, não é no estômago, é na mente. A pessoa é uma dependente do alimento. Da mesma forma como tem gente que é dependente de outras drogas. Então, essa complexidade que torna a própria terapêutica desafiadora. Porque a gente sabe que existe na regiões, por exemplo, mais primitivas do cérebro, hipotálamo, né, a parte base do cérebro, os centros de medo, que vão estar interferindo, vão estar altamente ativados durante a crise da ansiedade. Você vai ter os circuitos neuronais que estão envolvidos com dopamina, com serotonina. Então, você vai ter um quadro, né, que vai estar com esses neurotransmissores desregulados. Só que esse fenômeno ainda é muito particular.
Porque se eu não consigo tratar a ansiedade como eu trato pneumonia. Eu tenho pneumonia, eu tenho sintoma, eu tenho sinal, eu tenho antibiótico que vai pegar 85%, 90% dos casos principais, depois de 14 dias está tratado. Com saúde mental isso não acontece. E aí você tem as várias classes de antidepressivo que entram junto do processo. Você vai ter outras medicações que vão entrar em paralelo. E as pessoas vão precisar entender. Tem pessoas que têm quadro ansioso depressivo, mas na verdade a pessoa é bipolar. E a experiência fala, né? Os dados falam que uma pessoa demora quase 10 anos para ter um diagnóstico claro do que ela é uma bipolar e tratando, e tendo, na hora que está surgindo de mania, está achando que está com ansiedade. Então, a parte da medicação tem seu efeito. Eu falo muito assim que você está no movimento de jogar xadrez com o paciente, e os movimentos eles vão ser dados de acordo com a reação que ele tem com a medicação. E aí você vai ter as várias possibilidades. Hoje a gente tem a medicação mais moderna, menos efeitos colaterais, né? Eles acabam ajudando muito no processo, mas ainda assim esse jogo é um jogo difícil, né? Porque você tem várias áreas que estão interferindo dentro, e eu estou falando só da biologia, não estou nem entrando na área do ambiente, que tem os vários gatilhos ambientais também. Então, a gente vai ter a medicação, a gente tem as classes principais de medicações que vão ajudar. Basicamente, é um tratamento meio combinado, né? As medicações, tirando as crises, obviamente, você vai usar um hipnótico, né? um benzodiazepínico, para tentar esfriar a crise no momento, mas o tratamento medicamentoso é muito comum, né? Você acaba usando os antidepressivos para tratar o quadro ansioso ou misto depressivo-ansioso. Nossa, essa sua fala trouxe algumas coisas muito importantes, né? Primeiro é isso, assim, as pessoas às vezes elas demoram muito a ter o diagnóstico do que elas, a condição realmente delas. E aí a gente tem uma amiga que ela tem uma filha que ela tem os mesmos sintomas. É muito mais fácil as pessoas que convivem com ela perceber do que ela em si perceber. Então, o pai dessa menina, muitos anos, né, tinha um certo comportamento, e aí ele já é um senhor e descobriu que é uma condição. Eu esqueci qual que é. Mas é muito parecido com bipolaridade, mas tem outro nome, ela falou. E aí a filha dela, ela percebe que tem os mesmos comportamentos do pai, mas a filha não quer se tratar, porque ela não enxerga. E ela é uma jovem, então é muito difícil quando você apresenta alguns sinais, você tem que se cuidar, né? Você tem que sempre estar se olhando. Eu acho o autoconhecimento, tanto de emoções, comportamental, é muito importante, mas você também vê o que chega a esbarrar nessa questão físico, né? Como você falou. Então, assim, a gente tem que se cuidar, não pode ter esses preconceitos com ir para diferentes profissionais. E outra coisa que você tinha falado também, que eu tinha achado interessante, mas esqueci, né? Bem-vinda ao meu mundo. Não desacostumar aqui, que a gente sempre tem. Mundo. Mas, enfim, é muito interessante. Dos remédios. Sim. Dos remédios. Porque é isso, assim, a pessoa já vai meio contrariada no psiquiatra, aí passa remédio. Aí você já fala assim, não vou tomar isso. Ou toma, e não tem aquele efeito esperado. Claro. Não é assim. Quer dizer, isso é normal. Você tem que... É o que... Eu tomo um remédio que às vezes para você não vai fazer bem. Exatamente. Mesmo você tendo sintomas parecidos. Então, essa coisa no medicamento, as pessoas também que querem, né, pretendem ir ou que já vão em psiquiatras, tem que estar ligado nisso. E não ter preconceito, tá aberto. Porque é isso, né? E outra coisa, Fábio, você falar também, pegando carona na Priscila, tomar por conta própria. Sim, é devastador. Né? Aquelas farmácias que vendem sem receita, né?
Sempre em algum bairro tem uma dessas. No interior. Sim. né? Gente, eu vou denunciar minha família aqui. Minhas tias tinham tráfico de Rivotril. E olha, era gente, um perigo. Graças a Deus elas pararam com isso. Sim. Mas Você isso, não tá esperando isso. Era. mas isso é comum, ó, para vocês terem uma ideia. Como eu falei dessa experiência que eu tive no consultório na rua, a minha área de trabalho era uma área super tranquila, meu território, que ia do Glicério até o Largo do São Bento, passando pela Sé. Então, quem é de São Paulo entende que é um lugar extremamente tranquilo. Nossa, E lá você vê o terapêutico. pessoal na rua vendendo os comprimidos de Rivotril, porque o que acontecia, que não é raro, a pessoa ela superestimava o que ela sentia no tratamento, porque o médico vai lidando com o que você recebe, né? E aí as doses iam aumentando, e ele, no que aumentava, ele pegava a fração que aumentava e começava a vender. Muito comum, muito comum de acontecer. Tem um estudo muito interessante americano, acho que a tradução seria como estando são em lugares insanos, bem insane, insane places. E eles fizeram um trabalho fantástico, que eles pegaram várias clínicas americanas e contrataram atores para simular os diferentes sintomas e sinais de saúde mental. E passou direto. E os médicos trataram e diagnosticaram, passaram medicação e tudo mais. E aí eles fizeram uma divulgação para essas mesmas clínicas. Falou, olha, 98%, 95% dos nossos atores foram diagnosticados, os médicos de vocês não conseguiram filtrar. E já trouxe toda uma repercussão. Depois disso, foi interessante que eles fizeram um segundo momento em que eles avisaram às clínicas que esses atores iriam. Só que os atores não foram. E você viu uma redução e uma saída de pessoas que os médicos achavam que estavam simulando. E a gente não sabe se estava simulando ou não. Então, essa relação é muito tênue, muito complicado, porque por mais que você tenha tempo e experiência, você não consegue entrar na mente da pessoa, né? Você não consegue entrar no sentimento que a pessoa tem. Então, é uma frase que até eu estava falando com a Niasca, né, que eu gosto muito de dizer, né? Não dá para fazer um tratamento com desejo emprestado. Não tem como. Não tem como. Você pode ser incentivado. Pode ser que você não está com o mesmo desejo que a tua família tenha. Concordo. E muitas vezes você vai iniciar um tratamento assim porque o pai, a mãe, o filho, o esposo, o marido, enfim, tá te forçando porque tá muito complicado. Mas se não parte de dentro de si a vontade maior, não vai adiantar. Não funciona. Eu lembro de uma paciente que eu fazia grupo de tabagismo muito, muito grave. E a filha dela desenvolveu uma asma gravíssima pelo fato de ela fumar muito e fumar dentro de casa perto da filha. E mesmo a gente sendo muito concreto com ela, falando dessa relação que tinha do tabaco com a filha ficando doente, ela não deu conta e ela não conseguiu parar de fumar. Porque não depende, mesmo o filho numa situação muito grave, ainda assim, para muitos não é suficiente, porque tem que partir de dentro. Não tem outra forma. Não dá mais tempo da gente tratar a ansiedade como frescura. Sim. Eu costumo falar, eu tenho falado isso repetidamente. Não dá mais tempo da gente viver a vida achando que o que as pessoas estão sentindo é frescura, porque a dor só cada um entende a sua dor porque está com ele. Exatamente. E eu vejo muitas situações, meus pacientes, as pessoas que eu conheço, o que eu assisto na internet, né, o que a gente vê, quantos atos de crueldade com quem está em tratamento, né? E quando eu falo aqui, eu tenho uma psiquiatra, eu tenho uma psicóloga, é porque eu sinto a necessidade de falar, olha, todo mundo pode passar por isso, inclusive a psicóloga. E outra, você se cuida também. Exato, então eu sou menos psicóloga porque eu vou num psiquiatra, porque você é menos psiquiatra porque você procura um para poder lidar com o trabalho, então a gente não tem mais tempo para falar que a dor das pessoas, que as dores das pessoas é frescura. Porque tem gente morrendo com isso. Tem gente preso dentro de casa. E não dá mais tempo. Então, é isso. Ai, gente.
Bom, nosso horário está avançando, mas Não, vou me esticar a ainda. a gente vai esticar, tá? Já até avisei pra Vai pôr- avisar aí o Rafa que a gente vai... Mas lembra que você falou de trazer umas Sim. frases e colocar mito, ou fake, ou fato? Uhum. Você pensou em alguma coisa? Coloquei. Porque eu pensei, eu coloquei mais coisas. Começa aí. Eu falei com você que eu ia colocar e ia te mandar, não coloquei, Mas não eu te coloquei. mandei. Eu coloquei. Coloquei? Ah, então tá bom. Bom, eu achei interessante isso porque a gente vai começar a abordar coisas que a gente ainda não falou aqui, Claro. né? Então, eu tinha falado sobre educação física, mas aí a gente já falou, né? Atividade física. A ansiedade não tem cura? Então, depende. Não é fato ou fake? Tô brincando. Porque o que acontece? Algumas pessoas têm uma personalidade ansiosa. A personalidade é igual a cor do olho. Ela vai estar sempre lá. Você pode colocar uma lente, você pode colocar um óculos escuro, mas o cerne, a base, vai ser uma tendência porque são personalidades, é uma tendência ansiosa. Muitas vezes a gente, como encara o quadro ansioso como um quadro meio pontual, meio focado para determinada situação, digamos o trabalho, que é muito comum, uma vez que você faça a adaptação do ambiente mais a pessoa, mais o tratamento adequado, você vai ter controle, entendeu? Então, tem pessoas que vão fazer um tratamento durante alguns meses, o ambiente melhora e ela vai estar bem e ela vai receber alta. Tá curada? Não sei, porque vai que mais para frente tem um outro evento muito importante na vida, mas ela já sabe o passo. O gatilho, né? Isso. Vai que A imensa maioria das pessoas, elas vão ter um episódio na vida. Isso é o que a estatística traz, né? A grande maioria das pessoas vão ter um episódio na vida. Não é 100%, obviamente. Nem das pessoas que vão ter episódio, nem 100% das pessoas que vão conseguir ter só esse episódio na vida. Porém, a gente percebe que uma parcela pequena lá da ponta da pirâmide acaba tendo isso, e aí vai ser algo mais arrastado e pode sim necessitar de um tratamento mais contínuo, que eu vejo que a base sempre vai estar associada com a psicologia e em momentos mais afiadores aí com apoio ou não da medicação. Uma frase. O remédio vai me viciar. Aí depende da cor do remédio, da tarja. Tem remédio que sim provoca dependência? Obviamente tem, eles têm a própria legislação que regula isso e são todos que têm tarja preta. Então, todos que têm tarja preta têm potencial de causar dependência. Vai variar muito da dose, da concentração, da intensidade, do tempo que a pessoa toma, do problema que ela tem. Então, para a ansiedade é meio complicado por causa disso, né? Porque como você tem os benzodiazepínicos aí, diazepam, clonazepam, Rivotril e os PANs da vida, né? Eles têm o potencial de dependência e aí a pessoa não trata, ela só vai ter a crise e toma um remédio. Tem a crise, toma um remédio, tem a crise, toma um remédio e cada vez tem mais crise e cada vez toma mais remédio. Então, isso vai fazer com que ela fique ainda ansiosa e dependente da medicação. As medicações, por exemplo, para tratamento real, digamos assim, para quadros depressivos ansiosos, pode ver lá na própria bula, não tem a tarja preta, então eles não vão provocar dependência. Muitas vezes a pessoa tem medo na hora de que a gente vai cortar o remédio, que está achando que não vai dar conta. Por isso que a gente costuma fazer algo pausado, planejado, né? Nada brusco. E é por isso que a gente vai diminuindo as doses? Exatamente. Que é o desmame, exato. É o desmame. É o desmame. Eu achava que era justamente para o organismo ir acostumando, mas não, é isso, maravilhoso, então. Porque a gente precisa entender que a boa prática diz que você precisa ter o melhor do efeito com o menor da dose da medicação. Então, o desmame, na verdade, ele sempre está em processo, porque você vai ter janelas de que vai testar para tentar diminuir a medicação para ver se tem perna ou não. Então, nesse momento que você começa a diminuir, você vai sentir como que o corpo está reagindo. Às vezes, a tirada brusca, obviamente, vai dar um rebote enorme, a pessoa vai ter uma crise muito grande. Mas o desmame ele se faz nesse sentido. E muitas vezes não é nenhum desmame. Você começa uma redução, aí vai diminuindo, aí volta o sintoma, aumenta um pouquinho de novo, e você vai jogando isso daí, até que chega um ponto que a pessoa pode realmente estar sem o uso da medicação. Mas a tarja preta, para alguns casos, é necessário. Sim. E aí a gente poderia falar que isso seria uma redução de danos?
A redução de danos, ela vai entrar muito num contexto da dependência, né? O termo ele foi ampliando com o passar do tempo, né? Antigamente você via a redução de danos com as iniciativas que tiveram lá em Santos, na região portuária, na época do início da epidemia do HIV, quando você ofertava seringas descartáveis para as pessoas. Então, essa era uma ideia de redução de danos. Para algumas pessoas que estudam, a redução de danos é um ampliar com relação à dependência. Então, por exemplo, às vezes a gente fala isso no CAPES, né? A pessoa ela bebe, pinga até cair na sarjeta. E se ela consegue tomar a dosezinha dela do almoço e da janta em casa, isso é redução de danos. Ele não está mais caído na rua, então ele está em casa. Então, pode ser considerado dessa forma. Na verdade, o que eu vejo quando a gente pensa da medicação tarja preta, especialmente na ansiedade, é que as pessoas não querem fazer tratamento. Você só está tratando o sintoma. A ferida lá dentro não está sendo tratada. Então, você precisa, em períodos específicos, quando você tem a crise sustentada, e você precisa disso para que a pessoa consiga lidar. Mas você não pode afirmar que você está em crise de ansiedade por 3 anos tomando um diazepam. Ou clonazepam, Rivotril, o que seja. Porque você já passou dessa janela. Você já está na dependência. Então, eles têm todo um protocolo que mostra o tempo ideal que vai ser dado em períodos breves para que você possa esfriar aquela crise inicial. Enquanto isso, é o tempo da medicação, que a gente sabe que a medicação antidepressiva para ansiedade tende a ter um pouco de demora, 1 semana, 10, 15 dias para começar a fazer efeito até que as coisas comecem a se regular. O tratamento. Você falou aí o tratamento. Eu sei que a gente pode ter falado isso aqui, Sim. Mas o tratamento, realmente viver em 3 anos de crise não é possível. O tratamento, para que essa pessoa que está vivendo essa Sim. situação, qual é o caminho das pedras para o tratamento? Ok. Então, a gente já parte da premissa que o caso grave ele vai precisar desse apoio, tanto da psicologia, da terapia, quanto da parte medicamentosa. E à medida que a pessoa caminha pelo tratamento, ela vai começar provavelmente num quadro mais grave, talvez o start quando foi para o pronto-socorro, enfim. E aí você vai fazer a medicação para tentar ter o controle. O que muitas vezes as pessoas não entendem é que a gente não tem o alvo de zerar o sintoma, mas tornar aquilo funcional. A pessoa não vai ficar zerada e não vai ter ansiedade nunca mais na vida, porque ela continua sendo um ser humano. Mas a medicação ela torna esse canal da ansiedade suportável, que você consegue fazer suas coisas. Então, às vezes você tem uma pessoa que está tendo 3 crises de ansiedade por dia, e na medicação com o primeiro e segundo mês ela passa a ter 1 crise por semana, 1 crise a cada 15 dias, é um resultado fantástico. Mas as pessoas elas acabam tendo, muitas vezes pela falta de informação, essa ideia também de não, tem que tomar, eu tenho que zerar, eu não tenho que ter sintoma nenhum, e não é assim que funciona. Eu não posso ter nunca mais, Exato, eu não vou ter nunca mais. Exatamente. Eu não quero ter nunca mais ansiedade. Sim. Mas ela está presente no nosso organismo, Exato, né? Não tem como e eliminar. a ideia é essa, né? Você ter um controle para não ter as crises, e aí vai ter o controle das técnicas, a técnica respiratória, toda a parte terapêutica, que você vai fazer exercícios, planejamentos. Eu gosto de falar, né, que a ansiedade é um excesso de futuro, né? Então, se você consegue ter um planejamento melhor das coisas, que é difícil pra caramba, né? Você se programar para ter um tempo para fazer um planejamento da semana, planejamento do dia, o que eu vou fazer, os horários que eu vou fazer. Quando eu tenho o planejamento, eu faço eu vou delineando mais esse meu futuro, então é mais seguro. Que eu sei que eu vou ter momentos onde eu vou poder focar aquilo ali. Então, acaba ajudando também. A escrita terapêutica, Exatamente. que a Nhaskara tanto fala, Concordo. que serve para tudo, assim, tanto para você colocar suas emoções ali, Claro. quanto também para você planejar seu dia. Tem eu li uma coisa assim, que é você escrever à noite tudo que você tem que fazer no dia seguinte. Vai te ajudar a dormir melhor. Sim. Porque você não vai ficar ansioso com, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Você já colocou no seu caderninho. Muito Porque legal isso. Você deixou no papel, né? É mais fácil você lembrar onde escreveu do que o que você pensou. Exatamente. Então, é muito angustiante quando uma pessoa fala assim, eu tenho que lembrar, eu vou lembrar.
Anota. Não dá para achar mais que o nosso cérebro. Não, eu vou anota. Eu sou a rainha do caderno. Não, tanto que eu dou de presente para os meus pacientes no final do ano, eu dou caderninho de escrita terapêutica. Eu ganhei ano passado. Não. Então, colocar no papel, não colocar essa coisa, porque assim, até o celular fica mais caro por causa da memória. Sim. Por que lança sempre um modelo diferente? O computador, o notebook, é a memória que é a coisa mais cara de um iPhone da vida, de um celular. Então, se ele tem limite, a nossa cabeça também tem limite para guardar informação. Né? Então, senão vira um copo transbordando. Sim. Eu falo assim, essa caneca tem um limite, né? Se você não lembra, se você vai colocando tudo na cabeça, vira um copo transbordando. Ai, não, E aí, o que transbordou? Se eu derramar água aqui, lógico que eu não vou derramar, mas se eu derramar aqui, eu não consigo pegar esta água e colocar de volta na caneca. Ela já foi. E é assim com a informação que a gente excessivamente guarda na memória. Nossa, tem que fazer um corte disso, Giovana. Nossa, eu amei essa... Sim. Aí eu falo, meu bem... Aí a pessoa fala assim... Fábio, eu quero você comentando sobre isso. Eu tô com Alzheimer. Eu tô com Alzheimer. Eu acho que eu tô com Alzheimer. Aí eu vou falo lá. muito isso. Sim. Aí eu vou lá e pergunto pra pessoa. Tá, vamos lá. Querido, deixa eu perguntar. Porque eu não tô lembrando onde eu coloquei o meu remédio, isso e aquilo. Tá, aonde você deixa o seu remédio? Tem hora que é em cima na cozinha, na mesa da cozinha, tem hora que é no quarto. Tá, então você quer dizer pra mim que você tá com Alzheimer porque você tá desorganizado e não consegue colocar o remédio no lugar certo. A gente falou isso no episódio passado. Né? Então, as pessoas cobram muito a memória. E tem um termo bacana hoje, que é falado, que chama infoxicação. Eu acho fantástico, porque é a intoxicação de informação. Então, aproveita que você está falando isso e fala de telas também. Isso, exatamente. Essa muita ideia. Informação mesmo. Essa é a ideia. A gente teve um estudo ano passado, feito na China, que eles cruzaram dois grupos de estudantes, e lá eles têm é bem mais padronizado o ensino, né? Então dá para fazer um estudo com menos viés. Com crianças que eram expostas a determinadas horas por dia, por semana, de TikToks da vida, enfim, e crianças que não tinham celular. E eles perceberam que mesmo com poucas horas já havia um prejuízo no desempenho acadêmico das crianças que eram expostas a essas telas que você vai virando. Porque assim, acabou que você perde a seletividade da informação. O ser humano é curioso por natureza. E é por isso que isso está ficando cada vez mais raso, porque você vai ter videozinho de segundos, e de repente você viu um monte de coisa rasa. E vai queimando tua capacidade de memória. O desafio nosso, na verdade, é que a gente hoje vive exposto a uma quantidade imensa de informação desnecessária, que não fui convidado a ver aquilo. Sim. Então, você vai ver de tudo aquilo ali. O pessoal que faz lá o TikTok da dancinha, e é o pessoal lá da Índia lá que faz as brincadeirinhas lá para dar um saco de arroz pro pessoal, e o pessoal que fica restaurando móvel, e a pegadinha lá do cara que é fantasiado de planta. E aí vai aquilo ali, você vai passando, e tranquilamente você queimou 1h30 que você dormiu de madrugada, porque você teve o erro de antes de deitar, né? Você só ficar passando vídeo. A gente está com o tempo apertado, mas isso é forte. Eu queria aproveitar que você está falando isso para comentar sobre... ficou muito evidente nas eleições, né, passadas, o tanto de notícias sobre política e o quanto as pessoas adoeceram com isso. Ficaram doidas, Ficaram, Sim. Não, foi muito visível, eu vi na minha família, né, dentro de casa, assim, também vi na pessoas muito ansiosas por causa dessa política. Eu tenho uma amiga que foi morar fora do país. Raivosa, ansiosa. Então, eu estava lendo, né, sobre ansiedade e eu achei interessante coisas que te disparam a ansiedade, né? Uma dessas é a política, né, e é um fenômeno mais recente.
A outra foi a ecoansiedade. Eu nunca tinha ouvido falar, mas super me identifiquei, porque são pessoas que ficam ansiosas por causa dos problemas climáticos. Sim. Não sabia. As pessoas... Sim. Eu acho que isso no Brasil, talvez... Ainda porque não eu chegou. já vi... Não, chegou. Chegou? Mas eu já vi muito as pessoas... Os países mais ricos, porque não tem tantas preocupações, sim, assim, de coisas emergenciais. Tipo, vamos alimentar as pessoas. Mas lá, eles conseguem focar mais nisso, como um problema de fato real. E tal. E aí as pessoas... Tanto você pode ver nas notícias as pessoas que fazem mais manifestações mais radicais... por causa dos ambientalistas, exatamente. E eu vejo, olha que coisa maluca, né? Eu tive um professor de matemática, o Fifi, o Fidelis. Então, eu não sei se o professor tá vendo lá em Ribeirão, Fifi, você resolveu minha vida com muita coisa, tá? E eu lembro numa aula totalmente aleatória que a gente estava estudando sobre os centros, né? Os centros de massa das formas e tudo mais. E ele falou uma coisa que trouxe para mim uma coisa fantástica. Ele dizia assim: tudo que tende para o extremo tende para a queda, tende para o desequilíbrio. Isso funciona na geometria, mas funciona na política, funciona em vários campos da vida. O nosso desafio hoje, eu não vejo um problema você ter pessoas que se manifestam de A, B, C, D, de qualquer situação, de qualquer questão da sociedade. Mas isso está se tornando uma proporção doentia por causa do extremismo. Eu estava conversando com a Niasca, né, um pouquinho antes da gente iniciar aqui, que eu tive uma professora maravilhosa de interpretação de texto e redação, a Selma, que ela provocava isso na gente, né? A gente tinha que fazer redações toda semana, com temas muitas vezes voltados com política, economia, enfim. E eu tinha que fazer 2 redações. Uma que eu tinha que defender aquilo que eu acreditava e uma para refutar aquilo que eu estava defendendo. Nossa, que professora maravilhosa! E isso foi um crescimento imenso para mim, porque eu aprendi que eu tinha um padrão de visão de mundo, outras pessoas tinham um padrão diferente, e eu comecei a compreender o que levava elas a ter esse padrão de pensamento também. E aí você consegue respeitar aquilo que você conhece. Então, e outra coisa também que eu me preocupo muito, né? Uma frase que eu ouvi há muito tempo, eu não vou saber falar quem foi o autor, mas de falar assim que a unanimidade ela é burra. A gente precisa ter o privilégio de ter as pessoas com opiniões diferentes, né? Com visões diferentes das coisas. Trabalhar em CAPES é isso, né? Porque você vive de uma forma horizontalizada. Então, é todo mundo conversando e várias pessoas, do segurança faxineiro até o médico, até a gerente, sobre os casos que estão acontecendo. Ai, que legal. E aí, o que acontece hoje, né? Você massifica muito os pontos de vista, que é muito triste, né? Porque acaba ficando muito chato, né? Tudo muito chato. Aí você não aguenta mais, porque você olha para um lado lá, o extremismo de um lado, o extremismo do outro, o extremismo em todos os lugares, e você não consegue viver em sociedade, que é o foco de estarmos presentes aqui nesse planeta. O que nos fez seres humanos foi viver em sociedade, e a gente está perdendo essa capacidade, porque a gente está se trancando em pensamentos que são muito exigentes ou muito rígidos, né? E dessa forma a gente não consegue mais viver em sociedade. E aí eu não consigo suportar que uma pessoa tenha uma visão diferente de mundo, tenha uma opinião diferente minha. Né? CAPES é um programa do SUS. Isso. Maravilhoso. SUS. E tem uma coisa que eu não posso deixar esse homem sair aqui sem perguntar isso. Agora você... Não, só um adendo. Agora vocês sabem porque o primeiro homem a ser convidado nesse programa foi o Fábio, né? É isso. O vídeo, o áudio, velocidade 2, velocidade 2,5. Por favor, porque o tanto de gente que coloca exatamente o áudio assim, Socorro. né? E vendo o YouTube no velocidade TikTok. Olha, eu sei que eu vou ser apedrejado por isso na hora que eu sair daqui. Eu vim para São Paulo logo depois que eu terminei a faculdade. E até conversei, né, com vocês, né, num contexto muito louco, que da noite pro dia eu fui convocado para ser médico do Exército.
E eu saio de Campinas e venho para cá. E eu lembro exatamente que eu tinha acabado de chegar na rodoviária lá no Tietê, e eu fiquei um tempo parado esperando, tentando entender por que eu via pessoas subindo, correndo uma escada rolante que estava subindo. Não fazia sentido nenhum para mim, porque se a escada já está subindo, qual é a lógica de eu subir correndo uma escada que já está subindo? Ou descer correndo uma escada que está descendo? Eu super te entendo. E isso vai acontecer porque a gente vive nesse ambiente desesperador. Falar de ansiedade, especialmente em São Paulo, é um desafio enorme porque a gente tem... E olha que esse estudo já tem 15 anos, que é o São Paulo Megacity. Quando São Paulo ganhou o prêmio de cidade mais ansiosa do planeta 15 anos atrás, pré-pandemia. Uau! Então, se eu for tentar adaptar a métrica para os dias de hoje, vai ser uma distância provavelmente muito maior em países que não estão em guerra, obviamente, né? Mas a ideia é que o viver urbano é um motor para a gente ter os transtornos mentais, né? E a gente vive muito essa questão da ansiedade porque eu vivo desesperado por um amanhã de coisas que eu não... E assim, eu fico doente porque eu tenho que trabalhar mais para ter mais dinheiro para pagar as coisas para não me deixar doente. E vira um ciclo vicioso. O prejuízo na mente de um jovem, de um adulto, que vê as coisas numa velocidade mais acelerada. Ele vai ter um efeito muito parecido com a dependência química, salvo as suas proporções. Porque o que você fica assistindo lá e vai rodando, vai provocando pulsos de dopamina. Por isso que você fica naquilo, que traz prazer você ficar naquela velocidade insana vendo várias coisas ao mesmo tempo. Pulso de dopamina provoca dependência, provoca morte de neurônio. Uau! A dependência provoca morte de neurônio. E pode ser qualquer tipo de dependência, obviamente, que a substância química ela vai ter uma velocidade muito maior do que outras questões, mas você vai ter esse eixo, né, já torto, né, um eixo disfuncional. As dependências hoje, rapidamente. Quais? A gente está falando está muito notório a dependência química, mas Sim. as dependências, mas eu não uso droga, mas eu não sei o quê. Mas quais são as outras dependências, então, que estão presentes aí? Então, a mais clássica, mais moderna, clássica mais antiga, né? A coisa mais moderna que a gente tem de dependência hoje é dependência de tela, real, e dependência de jogo, né? Dos bichinhos afins aí, que o negócio está ficando bem complicado. Então, o jogo patológico já era uma patologia já bem classificada, né? E agora, com os meios eletrônicos, o negócio está ficando desproporcional. A dependência de tela em si, de você precisar do celular, de pessoas que vão ter crise de ansiedade, se esquece o celular, se descobre que está sem o celular, se vai estar sem sinal de internet no lugar que elas vão ficar. Então isso vai ser disparador. E a gente tem quadros de dependência que sempre foram, mas hoje eles estão sendo mais intensos e precisam de tratamento. Então você tem dependência emocional, né, que está sendo muito comum pela fragilidade das pessoas. A gente tem que chamar o Fábio para falar. A dependência de alimento, que é a mesma coisa. Eu sempre falo assim. O pessoal fala assim, como que é a abstinência de uma pessoa com cocaína? É fácil. Fica naquela dieta maluca da sopa lá, você corta carboidrato uma semana, que você vai estar batendo a cabeça na parede, igual uma pessoa que está abstinência de cocaína. Uau, que loucura. Você entende? É muito próximo isso, porque é disfuncional. E eu gosto de falar, né, que tem muitas formas de você ver a dependência. Uma que faz muito sentido quando eu falo com os pacientes é dizer que a dependência preenche vazios da vida. É isso que muitas vezes acontece. E nós estamos numa sociedade completamente líquida, né? Então. Que, né, é isso, nada se preenche. E aí você vai estar preenchendo, só que com a dependência você não preenche só aquele vazio, que ela ocupa outros espaços. E aí você vai viver em função daquela dependência. Pode ser jogo, pode ser relacionamento, pode ser tigrinho, pode ser comida, pode ser droga, pode ser energético, sei lá o que vocês querem falar que é dependência, mas tá tudo lá no processo. O energético. Você tinha falado para mim do energético. Sim, é mesmo, você tinha falado com a gente. Do energético, na conversa, né? O energético. Você tem a classificação de dependência, tem um código para dependência de cafeína, né? Que é o que você tem lá, tem várias questões. O desafio, quando a gente fala, por exemplo, do energético, obviamente que eu vi um caso, acho que uns 2 anos atrás, que o
O cara lá na Inglaterra, ele estava fazendo o pré-treino dele, só que ele era meio ruim de matemática, né? Ele confundiu miligrama com grama, chegou na dose letal, tomou e morreu. Parada cardíaca. É muito raro você conseguir isso com o que a gente tem hoje, seja as bebidas energéticas, os próprios pré-treino que tem cafeína, o café mesmo por si. Então, você precisaria de uma quantidade muito grande que é meio não é uma fisiológica para o corpo. A gente não conseguiria ter isso daí, mas não significa que você não fique dependente. Tenta a pessoa que tem o hábito de tomar muito café ficar um dia sem tomar café. Vai ter dor de cabeça, vai ter sensação de abstinência, é todo o mesmo processo. Então, e hoje em dia você vê a juventude muito no energético. Muito no energético, e aí existe uma questão. O energético, né, o estimulante, ele é suprafisiológico. Você tem um limite biológico que é natural. E você avança naquilo. Cronicamente você avança um limite que é um limite natural. Qual é o limite natural? Eu preciso dormir, eu preciso descansar. Ah, não, mas eu tenho que dormir 4 horas por noite, porque eu tenho que fazer academia 5 horas da manhã, eu tenho que fazer estudo, eu tenho que fazer inglês, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer meu podcast, eu tenho que estar nas redes, eu tenho que fazer. Não dá tempo. E fica no energético de uma forma crônica. É óbvio que isso vai trazer problemas. Que loucura. Gente, gente, vocês sabem que eu sou a pessoa que controla o tempo aqui. Eu não estou conseguindo. Não controlo nada. Vamos falar. Sabe que eu não controlo, não faz isso. Então, vamos falar rapidamente dos livros. Sim. O Fábio trouxe livros muito interessantes. Fábio, fala rapidinho dos livros que você trouxe, pra gente tirar aqui as fichinhas do tarô psicológico. Então, eu trouxe alguns que são meio violentos aqui, tá certo? Até eu falei com a Aniáscara. Um que eu gosto bastante é esse aqui, que chama Hábitos Atômicos. Pode levantar mais um pouquinho. Pra cá, aí você mostra Isso. pra cá. Aqui. James Clear. É do James Clear. Hábitos Atômicos, ele trabalha muito rotinas e como você incluir coisas boas nas rotinas que você já tem ou tentar ter uma rotina mais saudável. Ele não tem muitos exercícios, né? A Aniáscara tinha falado com mais exercícios, mas ele provoca uma reflexão bacana sobre como que eu tenho comportamentos que são automáticos e que eu posso usar isso a meu favor, tornar isso positivo. Tem um que é maravilhoso, é um pouco difícil de achar, chama Homens Maus Fazem o que Homens Bons Sonham. É do Robert Simon. Nossa! Ele é uma tradução muito boa. Esse livro fala muito sobre a questão dos psicopatas, né? As várias nuances da psicopatia. Mas eu gosto muito de falar sobre ele porque ele dá uma reflexão a respeito de entender que, sim, existe uma face que eu muitas vezes não quero lidar, que tem uma maldade, que tem perversidade dentro de mim, que felizmente nós temos os meios psicológicos, né, para poder barrar isso daí. Mas é algo que eu não posso negar. A gente não pode ter uma negação de achar que eu não tenho nenhuma maldade. Não, tem sim, mas eu estou controlando. E eu tenho que fazer um exercício para sempre controlar, para não perder o controle, porque quando a gente perde o controle, a gente chega no extremismo, que é o que a gente não quer. E falando de extremismo também, né, 1984, de George Orwell, adoro. Eu li recentemente. Foi o livro que eu comprei na Feira do Livro da USP ano passado. E eu gosto dele porque ele me provoca a refletir a respeito de eu sempre me rever nas minhas crenças, nos meus pensamentos, nos meus dogmas, no que a forma como eu reajo às coisas, né? Você vê uma distopia enorme, né? Que foi muito bem desenhada pelo George Orwell, muitas nuances parecidas com o que a gente vive hoje em dia, e é o cuidado que a gente precisa ter, né? De ter um pensamento realmente reflexivo, né? E o pior de todos, né? O mais violento de todos, né? Que esse aqui é o livro que eu descobri esse ano, chama O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. É do Charlie Mackesy. A animação desse livro aqui ganhou o Oscar de curta-metragem de 2023. E é um livro fantástico, porque a todo tempo você vai se perceber no menino, na topeira, na raposa e no cavalo. Cada um com seus pontos positivos e cada um com os pontos negativos, né? Eu falo que é um livro de socos terapêuticos, né? Eu estava falando com a Aniáscara, porque logo lá no comecinho você vê a página 2, quando o menino vai conversar com a topeira, e ele já fala com uma pergunta, né? O que você quer ser quando crescer? Né? Ele fala, eu quero ser bom.
disse o menino. E eu gosto do inglês. Em inglês fala kind, que é ser gentil. E ele já provoca logo no começo isso, né? O que eu quero ser, do que eu estou me tornando. E hoje em dia a gente tem uma multidão de pessoas que só querem ser. E não estão percebendo que estão se tornando algo que não é compatível com o ser. Minha sobrinha, gente. Eu lembrei da minha sobrinha agora. Eu falando lá que eu tinha ganhado uma chave simbólicazinha porque eu vou abrir um futuro lindo, maravilhoso. Aí a minha sobrinha ficou olhando, aí daqui uns minutinhos ela solta. Dinda, eu não preciso de chave para abrir futuro, porque ela não falou com essas palavras, mas assim, o meu presente já é tão maravilhoso. Mas continua, o que ela falou? E ela falou que tem uns pais maravilhosos que amam muito ela, que tem a Dinda, que ela ama muito e que ama muito ela. E aí, gente, pra quê? Pra quê? A gente fica sonhando com coisas e esquece de curtir, de agradecer o que a gente tem agora. Exato. No presente. Exatamente. Eu já tenho tudo que eu preciso, sabe? Olha... É porque eu lembrei de um quadrinho que eu trouxe, né? Que tá na minha casa agora. Que é... Eu me lembro dos dias em que orei para as coisas que eu tenho hoje. Mas o hoje, o que eu tenho hoje, né? Eu tô desfrutando de coisas muito maravilhosas na minha vida. E eu olho, eu fico alegre até com a porta que eu vejo da minha casa. A cortina ou qualquer outra coisa. Apertar o botão do elevador. Sabe? Porque o hoje é a riqueza das coisas que a gente tem. Vamos lá, então, não, a Aniasca trouxe livro também. Só um que eu vou falar. É o Microhábitos, né? O Microhábitos do B.J. Fogg. Aonde? B.J. Fogg. Aqui, B.J. O Fogg. Microhábitos, ele fala o seguinte, para você, quando fala de ansiedade, é cultivar hábitos, e ele traz a proposta no livro como que eu posso tornar micro-hábitos e não tentar ficar preso a fazer os hábitos um monte de coisa? Eu vou todos os dias para academia. Não tá indo Como é que você vai todos os dias, né? Vou fazer E alimentação. existe uma cobrança muito grande de eu tenho que fazer tudo ou nada. Se eu não faço tudo, se eu não faço nada, se eu não faço tudo, então eu não presto. E aí ele colocou o seguinte, por exemplo, o hábito de usar o fio dental. Né? Tinha um paciente que não gostava, não estava lembrando de usar o fio dental. E aí receita de microhábito. Depois que eu escovar os dentes, eu vou passar o fio dental em um dente. Ele faz assim no livro inteiro. Então você pensa, aí é a lógica dele. Bem, se você quiser passar o fio dental no outro dente, você está no lucro. Então, mas se você passou em o microhábito já está sendo, Nossa, eu vou fazer construído. isso para ir para academia. Não é, eu vou só fazer esteira. Isso. E aí eu fiquei assim, porque porque eu comprei esse livro? Porque eu estava com dificuldade de estabelecer alguns hábitos. Ainda estou. Mas estou melhorando. E quando eu me pegava passando fio dental em um dente, eu ficava assim... Lembrava do livro. Aí eu passando nos outros. É só um. Tá, eu vou passar nos outros. Então, fazer uma flexão. Faça uma. Mas se você já tá no chão fazendo uma, faz duas. E sabe? Então, o livro, ele traz toda essa pegada didática, né? É livro bacana para falar sobre hábitos. Então, né? Se você quer começar então, como hábito, é que é o nome? Né? Microhábitos. Pequenas mudanças que mudam tudo. Muito legal. Eu também trouxe tô brincando, mas é a revistinha que a Aniasca volta e meia fala dessa revistinha, que é da Drogazil, Droga Raia e tal, essa galera aí das farmácias. A minha mãe comprou pra mim, não sei porquê. A minha mãe, ela é extremamente ansiosa, e aí eu não poderia deixar de falar. Trabalhos manuais ajudam, né? E aí ela tem o trabalho de... né? Ela gosta de fazer crochê. E esse brinco ela quem fez. Ai, que lindo. Olha, gente, Brinco que de lindo. papai. Mãe, te amo. Enfim, mas ela foi muito interessante, porque ele tem atividade.
como você ótimo. comenta muito, né? Ele tem atividade e ele dá sugestão de várias coisas, explica o que é ansiedade e tal. Nossa, muito interessante. É um projeto Sorria, um produto social Sorria, e que você, quando compra esses livrinhos na Drogazil, na Droga Raia, você está contribuindo para outros projetos da área da saúde. Então, está ajudando muitas pessoas. Então, dá uma olhadinha no caixa, a gente vai querer patrocínio, né? Vamos. Da Drogazil, porque é legal, tem um conteúdo bacana, e eu falo para os meus pacientes, compra. E sempre agora, no final do ano, eu já sei, vai vir livro falando sobre metas e tudo mais, porque sempre tem alguma coisa bacana. Então, legal. tem uma responsabilidade social. Esse conteúdo é bacana para ser divulgado. Vamos então para o tarô psicológico. Vamos. Eu estou muito curiosa, porque Vamos lá? o tarô psicológico pra cá, é... Gata. Pra lá, gata. Eu tô fazendo pra lá. Ah, tá, desculpa. A caixinha tá pra lá, é porque eu tô olhando pra cá, né? Tá. Então é saúde mental. Tudo já começou. Ó, 4 câmeras. 4 cartinhas. Tira 4 cartinhas. Vamos, Fábio. Vamos lá. Deixa eu pegar um daqui. Você lê. eu que leio? Filho, Ah, tá. Você que lê. O que deixa você em paz consigo mesmo? Olha, eu acho que por viver nessa loucura, né, e trabalhar com o que eu trabalho e com meus filhos pequenos e tudo mais, eu encontro muita paz no silêncio, que é algo que eu valorizo muito, mas eu não tenho muito, né, então né, o silêncio me traz paz. Eu acho que eu gosto muito de estar comigo mesmo, eu não tenho dificuldade de estar sozinho, e estar sozinho com o silêncio já me ajuda a pacificar as coisas, ficar bem. Deve ajudar bastante a diminuir a ansiedade. Se tivesse 5 desejos que pudessem ser concretizados, quais seriam? Vou pensar sobre isso hoje. Mas talvez fazer pequenos planos, Sim. tal, ajuda também, Sim, né? claro. O meu como você pode se recompensar para se sentir bem? Eu adorei. Eu adoro me recompensar. Às vezes, nem é a palavra recompensar. Me dá de presente mesmo. Sim. Não fiz nada certo para me recompensar, mas eu gosto. Pequenas coisinhas, assim. Um bombom no meio da tarde, num lugar, né, um chocolate melhor, assim, né? Essas coisas, assim, que eu faço. É gostoso. Muito bom. É isso, gente! Extrapolamos todos os minutos. Sim. Hoje foi diferenciado, né, gente? Hoje foi diferenciado porque, né, tem muita coisa. Vamos chamar o Fábio para falar de dependência emocional. Vamos, Fábio. Muito obrigado. Eu agradeço, é o privilégio. Foi muito, muito bom, porque é o primeiro para muitas coisas. É o primeiro podcast que eu participo. É o primeiro que eu tô aqui com as amigas, né, com a presença masculina. E agradecer também ao pessoal que está assistindo. E essa é a grande mensagem, né? A gente precisa olhar com mais carinho pra gente mesmo, né? E não ter essa expectativa tão grande de que eu vou ter a vida perfeita, no momento perfeito, com tudo perfeito, resolvido. Dá pra fazer muita coisa sem buscar essa perfeição, e dá pra entender também que em muitos momentos eu preciso de ajuda, preciso de cuidado, que não é só o cuidado de saúde mental, é o cuidado da amizade, o cuidado da escuta, é o cuidado de você ter amor próprio, é o cuidado de você se valorizar. Então, hoje a gente vive numa competição muito grande, é muito danoso isso, né? Isso acaba machucando muitas pessoas. Então, olhar com mais carinho para si no espelho já vale bastante, tá bom? Depois dessa mensagem... Agora é amém. Maravilhoso. Caraca. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado. Foi maravilhoso. Beijo, gente. Beijo, gente. Até mais aí. Tudo de bom.